Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar a aula de parte 5 que a gente está fazendo a respeito de viga mista. Então, se você chegou primeiramente nesse vídeo, eu peço que você retorne, né? A gente já gravou aí 4 partes se tratando somente da parte de viga mista e já tem um vídeo extra também, que foi o primeiro fazendo o dimensionamento de uma laje steel deck. Então tem essa playlist onde você vai conseguir entender de uma forma mais simples, né, tudo que a gente fez até chegar a esse ponto, que é justamente a parte da verificação do momento fletor da viga da nossa seção mista, tá? Na aula anterior a gente fez a verificação dos pinos de cisalhamento, que a gente está utilizando os pinos com cabeça, que são os stud bolts, né? Então a gente encontrou lá que para cada nervura, né, perpendicular à nossa viga, a nossa viga metálica, vai precisar ter 3 stud bolts. Então a gente fez essa verificação passo a passo, né? Então a gente está dividindo justamente nessas quantidades de aulas para não ficar uma aula só com 4 horas de duração, porque realmente é um conteúdo muito extenso. Então vamos lá, eu peço que se você gostar dessa aula, você deixe um comentário, né? Deixe o seu joinha aí para estar incentivando a gente a trazer mais vídeos relacionados como este. Bom, então qual que é a verificação do momento fletor que a gente tem que fazer numa viga de seção mista, tá? Onde o MSD, que é o momento atuante, ele tem que ser menor do que ou menor ou igual ao momento resistente, tá? Então, assim, é uma verificação de certa forma simples, né? É só a gente verificar se o momento atuante é menor ou igual ao momento resistente, onde o momento atuante a gente encontrou ele na parte da aula número 1, né? Tratando sobre vigas mistas. Então, aqui eu peguei justamente na parte que a gente já encontrou esse carregamento, né? Fez a combinação dele lá na primeira aula e encontramos o momento solicitante devido às cargas, né? Sobrecarga, carga do revestimento ou ao peso próprio da laje. Então a gente fez a combinação última, né? E o momento atuante de cálculo, solicitante de cálculo, é de 344,1 kN vezes metro. Então a gente precisa encontrar agora o momento resistente para saber se é maior ou menor que esse momento atuante. Como que a gente faz para conseguir encontrar o nosso momento resistente? A gente precisa lembrar que, assim como na aula passada foi falado, a gente precisa analisar dois fatores para saber qual é como é que está se comportando a nossa viga mista. Se ela está na região de plastificação ou se ela já está na região, né, elastoplástica. Bom, então como que a gente analisa a nossa seção para saber se ela está dentro da região plástica ou se ela está dentro da região elastoplástica, tá? É justamente pelo índice de esbeltez da alma, tá? Então, assim como a gente fez a verificação para a flambagem local da alma, o índice de esbeltez, né, o lambda P e o lambda R, onde o lambda P é essa parcela de 3,76 vezes essa raiz aqui, e o lambda R é o 5,7 vezes essa raiz, é exatamente igual o da flambagem local da alma para um perfil que está sofrendo lá na verificação de flexão, tá? Então, a gente precisa entender primeiro aonde é que se enquadra esse parâmetro da nossa seção mista. E depois o outro parâmetro que a gente precisa saber é justamente o alfa, tá? Que é o que? O grau de interação da nossa viga mista, que no nosso caso a gente já sabe que é 1, de acordo com a aula passada, a aula de número 4, tá bom? Então, se você ainda não está entendendo o que se trata isso, é justamente o grau de interação entre o perfil metálico e a laje de concreto, onde a gente está trabalhando com uma interação integral, né? Uma interação completa entre os dois materiais. O outro componente que a gente precisa analisar é justamente o índice de esbeltez. Então a gente precisa pegar o lambda da nossa seção e comparar se ele é maior, se ele é menor do que o lambda P, tá? Se ele for menor, então não ocorre a flambagem local da alma. E aí vai dar o colapso pela plastificação total da seção. Então ele está dentro do regime plástico, né? Dentro daquela curva que a gente tem, né, de lambda e qual que é o momento resistente, então é o momento de plastificação da nossa seção. Se esse lambda do nosso perfil for maior do que o lambda P e menor do que o lambda R, então ele está dentro do regime elastoplástico. Mas para que não aconteça essa flambagem local da alma, então a gente limita a trabalhar com ele
dentro do regime elástico. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é qual dos dois itens que vai se enquadrar a nossa viga mista. Então para isso é a primeira verificação que a gente vai fazer. Então o nosso lambda é o H total da alma sobre a espessura da alma, onde a altura total da nossa alma é justamente aqui, de acordo com a tabela da Gerdau, esse D'. Então, se a gente olhar na tabela da Gerdau, o D' é 308 milímetros e a espessura da alma é o TW, que é 7,9. Então, 308 sobre 7,9 dá 38,98. O lambda P é 3,76 vezes a raiz do módulo de elasticidade do aço sobre a tensão de escoamento. Então, substituindo esses valores aí, que no nosso caso o módulo de elasticidade que a gente está usando é de 200 gigapascal ou 200 mil MPa e a tensão de escoamento do nosso aço que a gente está utilizando é de 345 MPa. Então aí dá um lambda P de 90,53. Opa, o lambda nosso é menor do que o lambda P. Isso quer dizer que a gente se enquadra no primeiro item, que é justamente que não vai ocorrer essa flambagem local da alma. Ou seja, a gente tem que trabalhar, nesse caso, com o limite dentro do regime plástico, né, que é o momento de plastificação. Bom, e como que fica isso agora? Lembrem o seguinte, eu já tinha mostrado isso na aula anterior, mas a gente tem basicamente esses 4 diferentes tipos, né, para se analisar um momento fletor resistente, né, para uma seção de viga mista. Ou esse lambda vai ser menor do que o lambda P e é uma interação completa, onde ele é maior ou igual a 1, que é justamente onde se enquadrou o nosso caso, mas ele poderia ser outros 3 tipos, onde o lambda do nosso perfil também poderia ser menor do que o lambda P, só que a gente poderia estar trabalhando com uma interação parcial, que é menor do que 1 e maior do que o alfa mínimo, né? Para ter pelo menos uma interação parcial, ele tem que ser maior do que o alfa mínimo, que a gente já conversou sobre isso na aula anterior. Ou a gente poderia se enquadrar nesse terceiro aqui também, onde o nosso lambda do nosso perfil poderia ser maior do que o lambda P, menor do que o lambda R, e ter uma interação completa também. Ou o quarto caso, que seria o quê? A gente está entre o maior do que o lambda P e menor do que o lambda R e ter uma interação parcial. Então perceba o seguinte, tudo que a gente vai fazer daqui para frente, pessoal, é se tratando deste caso aqui, tá? Que é para um lambda menor do que o lambda P, ou seja, dentro do regime plástico e se tratando de uma interação completa, tá? Então, todas as fórmulas, todas as análises que a gente vai fazer daqui em diante é somente válido para este caso aqui, tá? Se for enquadrar nesses outros 3, já muda completamente a análise e o entendimento dessas formulações, tá certo? Então, assim, daqui para frente é justamente por ter se enquadrado neste caso, tá? Bom, e o que significa, né, a gente estar, né, com uma interação completa e trabalhar no regime plástico, que é o lambda menor do que o lambda P? Bom, a gente pode ter alguns comportamentos diferentes neste caso. Então perceba que aqui em cima está justamente ilustrando o que? O lambda menor do que o lambda P e uma interação completa. Então, para este caso, a gente pode ter os seguintes comportamentos, onde todo o nosso perfil vai estar ali resistindo ao esforço de tração e uma parcela da laje vai estar resistindo ao esforço de compressão. Ou seja, a linha neutra plástica, ela se encontra na laje aqui, ó, tá? E perceba o seguinte, o HF, que é a altura da nervura, da forma, ele não faz parte, né? Ele não é contabilizado, tá? Bom, ele é contabilizado na altura, mas o material, né, o concreto que tem aqui nessa região da nervura, ele não é contabilizado, tá? Bom, então, nesse primeiro caso, a linha neutra pode estar na laje, né, na mesa da laje aqui. No segundo caso, a linha neutra pode estar no perfil metálico, tá? Onde o perfil metálico vai estar resistindo, né, em sua grande parte para o esforço de tração, mas também para um esforço, né, vai estar uma parcela dele resistindo ao esforço de compressão, juntamente com a laje resistindo ao esforço de compressão. Então a gente tem esses dois principais comportamentos, tá? Onde, como que a gente sabe se essa linha neutra está na laje ou se essa linha neutra está no perfil metálico? Justamente, né, analisando
a parcela resistente do concreto com a parcela resistente da seção metálica, tá? Então aqui, se o 0,85 vezes o FCD vezes o B, que é a largura da nossa seção mista, vezes o TC, que é a espessura da capa de concreto, se ele for maior do que a área de aço vezes a tensão de escoamento de cálculo desse aço, tá? Quer dizer o quê? Que a linha neutra plástica está na laje. Se essa relação entre a parcela resistente do concreto for menor do que a parcela resistente do perfil metálico, isso quer dizer que a linha neutra se encontra no perfil metálico, tá? Ainda poderia ter, né, não é um caso que costuma acontecer, porque tem que dar exatamente o mesmo valor, os dois, mas se der tanto a parcela resistente do concreto e igual a parcela resistente do perfil metálico, isso quer dizer o quê? Que a linha neutra ela se encontra justamente entre o perfil e a capa de concreto, que é exatamente na região ali da nervura, tá? Mas para que isso seja válido, os dois valores têm que dar exatamente igual, tá? Normalmente a gente se enquadra ou nesse daqui, tá? Não, os resultados eles não vão bater exatamente, mas se acontecer, né, isso quer dizer que o perfil está integralmente resistindo ao esforço de tração e a capa de concreto está resistindo integralmente ao esforço de compressão. Tranquilo? Bom, e como que a gente sabe qual é um, qual é outro? Né? Comparando justamente essa parcela resistente do concreto com a parcela resistente do aço, tá? Bom, para o primeiro caso, que é quando a gente tem a linha neutra plástica na laje, se a gente analisar essa seção, qual que é a parcela resistente do concreto aqui, né? Que é também chamado de CCD, tá? Que significa que é a parcela da força resistente ali, ó, na capa do concreto, tá? É exatamente o 0,85 vezes o FCD vezes o B, que é a largura da nossa seção mista aqui, vezes o A. Tá? O A é chamado, né? Na verdade, não é a espessura total da capa de concreto. Por quê? Porque a linha neutra ela está, nesse caso, na capa de concreto. Então, no caso, a parcela resistente à compressão não é a capa, né, a altura total, é justamente essa altura A aqui, porque tem uma pequena parcela da mesa que não vai estar sofrendo essa, não vai estar participando dessa resistência do material, né, da seção em si. Então é justamente essa altura A. Então é descontando uma parcela aqui da altura, né, da capa total do TC, tá? Então é chamado de altura A, né? Normalmente no concreto armado, quando a gente analisa uma viga lá, também é altura Y, né? Aqui no caso é chamado de altura A, beleza? Bom, e a força resistente devido à tração no perfil metálico? É a área do perfil metálico vezes a tensão de escoamento de cálculo dele, tá? Bom, se a gente fizer a igualdade de forças, né? A parcela resistente no concreto é igual à parcela resistente no aço, a gente consegue isolar quem? Justamente o A aqui, né? Onde o A é justamente a altura em que está, né, essa linha neutra, que é a parcela de resistente de tração, né, nesse perfil metálico, que é o TAD, dividido por 0,85 vezes o FCD vezes B. Bom, e pelo binário de forças, a gente consegue determinar quem? O momento resistente. Então, é simplesmente pegando ali a parcela resistente de tração, né? O TAD, que seria essa força aqui de tração resistente no perfil metálico, e multiplicando por quem? Pelo braço de alavanca. Qual é o braço de alavanca? O D1, tá? Mais o HF, que é a altura da forma aqui, tá? Mais o TC, né, que é a altura total da capa de concreto, menos o A dividido por 2, que ali no caso é metade, né, da altura A, que é onde está a resultante de compressão, né, a resultante de resistência à compressão na capa de concreto, tá bom? Bom, então aqui está falando que o D1 é a distância do centro geométrico do perfil até a sua face superior, né? Então seria do centro geométrico do perfil até a face de cima e somar o restante das parcelas, o HF, o TC, menos metade da altura da linha neutra. Então é justamente o braço de alavanca entre a força resistente de tração, o TAD, até o CCD, que é a força resistente de compressão. Então, neste caso, é quando a linha neutra está na laje,
tá? Está na mesa da laje, no caso, né? Bom, e quando se enquadra a linha neutra no perfil metálico? Aí a gente tem duas situações, pessoal. A linha neutra ela pode estar tanto na alma do perfil, tá? Que é esse primeiro caso aqui, ó. Então tá vendo que a linha neutra ela está na alma? Então se a gente puxar essa linha neutra aqui, ó, puxar uma linha aqui, ela está se encontrando aonde? Na alma do perfil. Ou ela pode estar, né, na mesa. Bom, e qual que é as duas formas de se analisar ou um ou outro? A gente tem que saber qual é que se encontra o nosso caso, tá? Para isso, a gente precisa saber qual que é a força resistente, né, no concreto, na capa de concreto. E qual que é a força resistente na capa de concreto nesse caso? Então, se a linha neutra não está na capa de concreto, não quer dizer que a capa de concreto está participando integralmente na resistência à compressão. Então, é possível dizer que a força resistente de compressão na capa de concreto é 0,85 FCD vezes o B, que é a largura da nossa seção mista, vezes a altura total da capa de concreto. Beleza? Bom, então se a gente equilibrar as forças de tração igual à força de compressão, o que a gente tem? Que a área do nosso perfil metálico, né, vezes a tensão dele de escoamento de cálculo, tá? Só que a gente tem que descontar quem? A força resistente de compressão no perfil metálico, tá? Então, agora não é a força de tração como na análise anterior, ela não vai ser o perfil metálico como um todo resistindo a essa força de tração. Por quê? Porque se a linha neutra se encontra no perfil metálico, uma parcela dele vai estar resistindo à compressão. Então a gente tem que descontar isso da força resistente de tração. Então é justamente o que está dizendo aqui, que a parcela resistente de tração do perfil metálico tem que, né, tem que subtrair dele a parcela dele resistente à compressão, que é chamado de CAD. Então, o CCD, para não confundir, é a parcela resistente de compressão da capa de concreto. E o CAD é a parcela resistente de compressão do perfil metálico. Bom, então equilibrando as forças de tração igual de compressão, a força de tração é a resistência do perfil menos a própria resistência dele à compressão, que tem que ser igual a quanto? A resistência total à compressão, que é a resistência à compressão do perfil, CAD, mais a resistência à compressão na capa de concreto, tá? Bom, se a gente isolar o CAD, né, que é a força resistente de compressão do perfil metálico, a gente chega nessa equação aqui, tá? Ainda, se a gente equilibrar agora as forças resultantes, ou seja, a força resistente à tração do perfil metálico tem que ser igual a quanto? A força resistente à compressão do perfil metálico mais a força resistente à compressão da capa de concreto. Tá? Então só tem três forças resultantes. Então perceba aqui ó, que a gente tem a força resultante resistente à tração do perfil metálico e mais duas forças resultantes à compressão. Então é exatamente isso que a gente fez nesse equilíbrio de forças que a gente está fazendo aqui. Tá? Bom, como que a gente sabe se esse perfil, se essa linha neutra está na mesa ou se ela está na alma? É só a gente analisar com relação à força resistente à compressão do perfil metálico. Se a força resistente à compressão do perfil metálico for menor do que a área de aço da nossa mesa superior vezes a tensão de escoamento de cálculo do aço, quer dizer que a linha neutra passa pela mesa superior. Tá? Agora, se essa resultante de tração no perfil metálico, né, essa resistência, essa força resistente de tração no perfil metálico, lembrando que é somente a parcela do perfil metálico, né, não é, né, somando junto com a capa de concreto, então o CAD é somente a parcela de resistência à tração do perfil metálico. Se for maior do que a área da nossa mesa superior vezes a tensão de escoamento de cálculo desse aço, então significa que a linha neutra ela não está na mesa, ela está na alma aqui do perfil, que seria essa primeira imagem, tá? Já para esse primeiro caso, quando a linha neutra, quando essa força resistente à tração, né, a compressão, desculpe, do perfil metálico
ele for menor do que a área da mesa superior do nosso perfil vezes a tensão de escoamento de cálculo deste aço, então significa que a linha neutra está na mesa, tá? Bom, então o momento resistente vai ser dado por essa equação aqui, tá? Onde é justamente, né, a parcela aqui da força resistente à compressão do perfil metálico multiplicado por esse braço de alavanca, mais a parcela resistente à compressão da capa de concreto multiplicado também pelo braço de alavanca, tá? Bom, para o nosso caso, agora sim a gente vai saber qual é que a gente se enquadra. Como que a gente pode fazer essa verificação? Primeiro é comparando para saber se a gente está com a linha neutra na laje ou a linha neutra no perfil metálico. Então a gente tem que fazer essa verificação aqui. Tá? Então como que a gente faz isso? Primeiro, a parcela do concreto 0,85 FCD vezes a largura colaborante da nossa seção mista vezes a espessura da capa de concreto. E a parcela do aço, que é a área de aço, vezes a tensão de escoamento de cálculo dele. Então, aqui a parcela do concreto, 0,85 vezes 2,5 sobre 1,4, que é 25 MPa o nosso concreto. Lembrando que eu estou trabalhando aqui em centímetro e quilonewton, então por isso que ficou 2,5 kN por centímetro quadrado. 215, que é justamente a largura colaborante que a gente encontrou na aula anterior. Então, se você perdeu, eu peço que você retorne novamente. Então, a largura colaborante da nossa seção mista é 215 centímetros, vezes a espessura da capa de concreto, que é 6,5. Tá? Então, isso dá para a gente uma força de 2.121,2 kN. Bom, e a parcela do aço? É a área da seção do nosso perfil, né, que é um W, né, 360 por 58, se eu não estou enganado, né? Depois a gente pode conferir isso lá, mas é 72,5 centímetro quadrado vezes a tensão de escoamento de cálculo dele, que é 34,5 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,1, que é o fator de minoração do perfil metálico. Isso vai dar para a gente uma força de 2.273,86 kN. Opa, a parcela do concreto é menor do que a parcela do aço. Isso quer dizer que a linha neutra plástica está no perfil metálico. Agora nos resta saber se ela se encontra na mesa ou se ela se encontra na alma. Como que a gente faz essa verificação? Então é justamente comparando agora a parcela resistente à compressão do nosso perfil metálico, se ele é maior ou se ele é maior, se ele é menor ou se ele é maior a área da nossa mesa superior vezes a tensão de escoamento de cálculo do aço. Então, para isso, a gente precisa primeiro encontrar qual que é esse fator aqui, né? Essa força CAD, que é a força resistente à compressão do nosso perfil metálico. Como que a gente faz isso? Né? Então, para encontrar essa força resistente à compressão do perfil metálico, a gente precisa encontrar primeiro a força resistente à compressão da mesa de concreto, né? Da capa de concreto. Bom, onde a força resistente à compressão da capa de concreto é dado por 0,85 FCD vezes o B vezes o TC. Até aí nenhuma novidade. A gente está até repetindo essas fórmulas aqui, né? Bom, então substituindo esses valores para a mesa, para a parcela da mesa do concreto, da laje, a gente chega novamente nos 2.121,2 kN. Agora a gente consegue substituir, né, no CAD, que é a parcela resistente à compressão do nosso perfil metálico. Então é 1 sobre 2 vezes a área de aço vezes a tensão de escoamento de cálculo do nosso aço menos a parcela que a gente acabou de encontrar, que é a parcela resistente à compressão da nossa laje. Então o que sobra é justamente essa diferença que o perfil de aço vai ter que assumir para resistir à compressão. Percebam? Então dá 76,33 kN. Bom, então agora a gente consegue fazer essa comparação. Então, substituindo aqui, né, qual que é a parcela aqui do AFS vezes a tensão de escoamento de cálculo do aço, tá? O AFS é a área da nossa mesa superior aqui, ó, do perfil. Como que a gente encontra essa área? Bom, é só pegar o BF, né, que é a largura do nosso perfil, da mesa dele, que no caso aqui, ó, é 17,2 centímetros,
e multiplicar pela espessura da mesa, que no nosso caso é o TF, né? Que é 1,31 centímetros. Então é exatamente essa parcela aqui, ó, o AFS, que é a área da mesa superior. Tá? Isso tem que ser multiplicado pela tensão de escoamento de cálculo do nosso perfil, que como a gente já repetiu bastante aqui, é 34,5 kN por centímetro quadrado sobre 1,1. Então a gente chega numa força de 706,68. Ou seja, a força resistente à compressão do perfil, que é de 76, é infinitamente menor do que a força resistente, né, da área ali da região da mesa. Ou seja, se essa força resistente à compressão do perfil metálico é menor do que a área da mesa vezes a tensão de escoamento do aço, significa que a linha neutra passa pela mesa. Tá? Se fosse maior, a linha neutra ela já se encontra na alma do perfil. Se a linha neutra se encontra na mesa, como que a gente faz para descobrir esse YP? Tá? Então, para quem não está entendendo direito o que significa esse YP, então a gente quer descobrir justamente ele para saber que da face superior aqui da mesa superior, né, da mesa do perfil, esse YP vai indicar para a gente onde se encontra essa linha neutra. Então, a linha neutra é justamente da face aqui superior da mesa do perfil para baixo. Então, por exemplo, se der 10 centímetros, significa que está da face aqui da mesa superior do perfil 10 centímetros para baixo essa linha neutra. Então, para a gente descobrir qual que é essa altura YP do nosso caso, tá? E lembrando, como essa linha neutra passa pela mesa, ela não pode dar maior do que a espessura da mesa, né? Que é o TF. Então, ela tem que dar menor do que 13,1 milímetros, porque se der maior tem alguma coisa errada. Porque aí ela já se encontra onde? Na alma. Então, a gente deveria ter utilizado essa equação para encontrar a altura dessa linha neutra. Tá? Então, a gente sabe que um parâmetro que a gente pode comparar também se está correto ou não o que a gente está fazendo esse YP dá menor do que a espessura da mesa, que é 13,1 milímetros. Bom, então substituindo os nossos dados no YP, fica como a força resistente da parcela compressão do perfil metálico, que é 76,33 kN, dividido pela área de aço da nossa mesa superior, que é exatamente igual a gente acabou de encontrar, que é a largura da mesa vezes a espessura. Tá? Tiramos isso da tabela aqui da Gerdau aqui em cima, que multiplica aqui a tensão de escoamento de cálculo do nosso perfil metálico, que é 34,5 kN por centímetro quadrado sobre 1,1, que multiplica aqui ó, o TFS, que é a espessura da mesa superior, que no caso é 1,31 centímetros. Aqui, como a gente está trabalhando em quilonewton e centímetro, a gente vai sair com o YP em que unidade? Em centímetros. Então, aqui vai dar aproximadamente 0,1415 centímetros ou 1,41 milímetros. Percebam que é menor do que a espessura da mesa, que é 13,1 milímetros. Então, quer dizer que está coerente o que a gente está fazendo. Bom, e agora? A gente sabe qual que é a altura dessa linha neutra, né, de acordo com o YP que a gente encontrou. Mas para a gente achar o momento resistente, que é o que a gente quer encontrar no final das contas, a gente precisa de alguns dados aqui. E são eles quais? Né? A força resistente à compressão no nosso perfil metálico e a força resistente à compressão na laje de concreto. Beleza, a gente já tem esses dois dados. O restante é o braço de alavanca, pessoal. Então percebam que aqui essa parcela é uma força. E a parcela dessas somatórias, né, ou subtrações que estão dentro do parênteses é o que? São distâncias. Então é força vezes distância. Então isso que está dentro do parênteses, dos dois lados, é o que? São distâncias que estão servindo como braço de alavanca para essas duas forças. Tá? Onde o YT aqui é o centro de gravidade do perfil da região tracionada à borda inferior, tá? Ou seja, se a gente for pegar aqui um desenho onde tem a linha neutra, aqui no caso a nossa linha neutra está na mesa, então eu vou desenhar aqui na mesa. Então a linha neutra está aqui na mesa, né? Bom, e vamos supor que o centro de gravidade esteja aqui mais ou menos, né? O CG. Então, o CG, né, é do centro de gravidade da região tracionada até a borda inferior, tá? Então,
o YT aqui, né? E o YC é do centro de gravidade da região comprimida do perfil, tá? Do perfil apenas. Então, aqui em cima ó, ainda tem a parte da laje, né? Então, aqui para a gente não interessa essa parcela da laje. O que a gente quer saber é só a parte do perfil. E qual que é a parcela do perfil que aqui que está sendo comprimida? É um pedacinho aqui bem pequeno da mesa, que é justamente daquela altura Y que a gente acabou de encontrar no slide anterior, né? Que foi o YP aqui, né? Então aqui, ó, tá 0,1415 centímetros essa distância. Então, esse YC é justamente do centro aqui dessa parte comprimida até a borda superior do perfil. Ou seja, o YC é o que? É metade do 0,14 do 0,1415, né? Ou o YP, né? Também chamado de YP. Então é a mesma coisa que YP sobre 2 o YC. Agora, o YT, a gente tem que analisar o seguinte, né? Ele é o centro geométrico de acordo com a parcela agora do perfil que sobrou, né? Então, a gente descontando essa altura que está sendo comprimida ali, onde, né, a nossa linha neutra se encontra, sobrou quem ali agora? Um perfil I, só que agora ele já não é simétrico mais como antes, né? Onde a mesma espessura da mesa de cima é igual à espessura da mesa de baixo. Então já não é mais exatamente simétrico, porque a gente descontou uma pequena altura devido a essa linha neutra, né, que a gente está considerando como sendo YP. Tá? Então o que, que a gente tem que fazer? Encontrar um novo centro geométrico para esse perfil descontando essa pequena altura do YP. Para isso, vocês podem tanto fazer esse cálculo manualmente, né, encontrar esse centro geométrico, mas para isso a gente vai fazer de maneira bem rápida com o AutoCAD. Então, voltando aqui, a gente está no AutoCAD, tá vendo aqui é o seguinte, essa imagem no perfil branco aqui é o nosso perfil integral, né, o perfil que a gente tem lá de maneira né, simétrico, né, de maneira inicial, tá? Onde ele tem aqui 358 milímetros de altura e 172 milímetros a largura ali da mesa. O que que acontece? Esse novo perfil que a gente tem que encontrar, descontando a altura lambda da altura YP, é justamente tirando essa pequena altura aqui. Então o perfil ele vai ter o quê? Uma mesa um pouquinho mais fina. Então foi isso que eu fiz. Eu desenhei esse novo perfil, tá? O mesmo perfil original, só que eu descontei aqui, ó, eu subtraí o YP, que é os 0,1415 centímetros. Então eu diminuí 0,1415 centímetros, né, da espessura da mesa de cima dele. Ou seja, isso vai fazer com que o centro de gravidade dele mude pouca coisa, mas vai mudar. Então, para quem nunca utilizou aí, como que a gente pode analisar aqui no AutoCAD? Então, você faz o desenho da seção I aí no caso de vocês, vocês podem dar um comando que se chama region, tá? E selecionar todo o perfil, tá? Lembrando que não pode ter linhas abertas, então ele tem que estar todo fechado, senão não vai criar essa região. Quando você selecionar e der um enter, vai aparecer aqui, né, uma região criada, que no caso não apareceu para mim, porque eu já criei ela antes, tá? E aí quando vocês clicar, se criar essa região e aparecer aqui uma região criada, quando vocês clicar sobre ela, vai parecer como se fosse um único bloco, tá? E aí o que vocês podem fazer? Posicionar o eixo do AutoCAD, né, o eixo zero, o eixo global, né, que é o eixo X e Y, aqui no centro, né, da mesa inferior, tá? Que é somente dar um comando que se chama UCS, dar um Enter, aí vocês podem posicionar ó, em qualquer local do plano aqui de desenho do CAD. Aí você clica no ponto que você quer posicionar e dá um Enter. Tá? Aqui no caso ele posicionou nessa região da mesa. Eu quero posicionar aqui no centro, tá? Para ficar exatamente no centro geométrico com relação a X. Porque com relação a X a gente sabe que esse centro geométrico ele não vai mudar. Tá? Então aqui eu vou posicionar nesse centro geométrico com relação a X
dei ali um UCS, vou vir aqui no centro, que é exatamente no ponto médio, que ele já marca isso automaticamente também, né? Clico nesse ponto e dou um Enter. Pronto, ele posicionou esse eixo do AutoCAD exatamente nesse ponto médio da nossa mesa inferior, tá? Lembrando que para conseguir pegar essas informações geométricas agora, é só dar um comando que se chama MassProp, tá? A gente dá um Enter, seleciona essa figura, tá? E dá um Enter de novo. Aí aqui, ó, tem algumas informações. O que a gente precisa é justamente o centroide em relação a Y aqui. Então perceba que o centroide com relação a Y está 172,7 milímetros, tá? Que é justamente quem? O YT que a gente quer utilizar lá na formulação, tá? Então o YT eu achei dessa forma. Lembrando o seguinte, pode dar uma pequena diferença realmente do que o perfil é, pode, porque aqui a gente desenhou esse perfil sem ter aquele pequeno raio que tem o perfil real, tá? Então aqui pode ter dado um pouquinho menor, né, a inércia, os dados geométricos da seção, porque a gente não está considerando essa massa aqui, essa área, devido a essa curvatura que tem no nosso perfil metálico. Se vocês olhar aqui, ó, perceba o seguinte, tá vendo que aqui dá para ver que tem uma curvatura tanto na mesa inferior como na mesa superior. Então isso aqui a gente não levou em consideração no AutoCAD, mas é uma diferença assim muito pequena, tá? Não vai dar um resultado, isso não vai influenciar diretamente nos resultados não. Aqui no caso eu puxei mais para o lado justamente o restante da mesa que sobrou, que seria a mesa que está sendo comprimida do nosso perfil metálico, que é justamente qual espessura? O 0,14, né? 0,1415 centímetros ou 1,42 milímetros. Aqui ele está arredondando, né? Mas seria 1,415 milímetros, tá? Bom, então substituindo esses dados no nosso problema, como que a gente vai ficar aqui? Que o YT é justamente o que a gente acabou de encontrar no AutoCAD, né? Que é essa nova seção geométrica, a gente descobrir qual que é o centro de gravidade dela, até a face inferior do perfil, que é a região tracionada, por isso que se chama YT, que no nosso caso deu 17,27 centímetros, tá? E o YC, igual a gente tinha comentado, é metade, que é metade do YP, tá? Que é a altura dessa linha neutra na capa, né? na mesa do perfil, tá? Então seria metade dessa altura YP, tá? Bom, e qual que vai ser o nosso momento resistente então, que é o que a gente quer saber no final das contas, né? É a parcela, a resultante, né? A força resultante resistente à compressão do nosso perfil metálico, que é aquele 76,33 kN que a gente já encontrou, que multiplica aqui o braço de alavanca, que é dado por D, que é a altura total do perfil, que é 35,8 milímetros, menos o YT que a gente acabou de encontrar, 17,27, menos o YC também que a gente acabou de encontrar, que é 0,0775 centímetros, mais a parcela agora da força resistente, né, resultante à compressão da capa de concreto, que é 2.121,2 kN, que multiplica o braço de alavanca que é dado por TC sobre 2, onde TC é a capa de concreto, sobre 2, que a capa de concreto nossa é 6,5 centímetros, mais HF, que é a altura da nervura, né, da forma metálica, que é 7,5 centímetros, mais o D, que é a altura total do perfil, que é 35,8 centímetros, menos o YT, que é o que a gente já tinha encontrado, né, que é do centro geométrico desse perfil, né, somente da região que está sendo tracionada, até a face inferior dele, que no caso a gente encontrou 17,27 centímetros. Bom, então resolvendo isso daí, dá aproximadamente aqui 635,17 kilonewtons vezes metro. E qual que é o momento atuante que a gente já tinha encontrado? 344 kN vezes metro. Isso quer dizer que o momento solicitante, né, o momento atuante de cálculo, é menor que o momento resistente. Na verdade, né, é bem menor.
Então quer dizer que está ok. Neste caso aqui, pessoal, a gente poderia pensar em diminuir esse perfil, visto que passou com muita folga nas verificações que a gente fez, né? Nas verificações com o perfil isolado também passou com muita tranquilidade. Então a gente poderia pensar em diminuir para um perfil um pouco menor, tá? Mas essa é uma análise que vocês têm que fazer aí como engenheiros e recalcular tudo novamente, tá? Bom, o que ficou faltando aqui para a seção mista? A verificação do esforço cortante, tá? Só que a verificação do esforço cortante ela é praticamente idêntica à verificação do esforço cortante para o perfil isolado no momento da construção que a gente já fez lá na aula 2, né? Onde, mesmo sendo uma seção mista, ou seja, tendo lá a contribuição da capa de concreto, para o esforço cortante, a gente considera somente como sendo resistente a altura ali da alma do nosso perfil. Então, é a mesma parcela resistente vai ser o que a gente calculou lá na aula 2, que é quando o perfil estiver trabalhando isoladamente, onde o VSD tem que ser menor do que a parcela, né, resistente. Tá? Então, a parcela do esforço cortante atuante que a gente já encontrou tem que ser menor do que a parcela resistente. Qual que é a parcela resistente? Depende do lambda desse perfil, lambda da alma, e o lambda P também com relação à alma. Então, para a gente encontrar aqui, é exatamente igual que a gente fez lá na aula, né, na verdade, da parte 3. Tá? Então, se você não assistiu a parte 3 e quer entender mais sobre o esforço cortante, a gente calculou tudo no passo a passo, né, para encontrar esses valores. Mas neste caso, qual que é o esforço cortante atuante da seção mista? Igual o esforço à parcela resistente do esforço cortante para o perfil isolado, porque no caso a gente desconsidera que a laje vai estar ajudando na resistência e ao combate ao esforço cortante. Então a gente considera somente como contribuinte para a resistência ao esforço cortante o perfil metálico isoladamente. O que vai mudar é o esforço cortante agora, né, para a combinação última ao longo da vida útil da estrutura, ela vai ser maior do que aquela combinação que a gente fez lá na parte 3 da aula 3, que era uma combinação cujo no momento da construção a gente não tinha todos os carregamentos ainda. Então deu um valor mais baixo que esse daqui. Se eu não me engano, deu 80 kN, né, ou algo do tipo. Deu bem mais baixo. Aqui no caso, para a combinação última, que é considerando a sobrecarga, considerando as cargas de revestimento, todos aqueles carregamentos que a gente fez, a análise e as combinações, o nosso esforço cortante solicitante é de 160 kN. E mesmo assim, o VSD, que é 160 kN, é muito menor do que o esforço cortante resistente, que é de 532. Ou seja, passou tranquilamente também, não precisa colocar enrijecedor nesse caso para alma nem nada, tá? Então, assim, essas verificações que a gente fez, pessoal, foi basicamente passou em todas, tá? Neste caso, a gente poderia pensar, vocês como engenheiros, em diminuir a altura dessa viga, tá? Visto que se vocês voltarem aí nos dados que a gente fez as verificações, passou com grande folga, né? No momento fletor do perfil isolado, lá suportando a carga da laje no momento inicial da construção, o esforço cortante dele resistente no momento da construção, depois a gente verificou os pinos de cisalhamento, agora verificamos o esforço, né, o momento fletor resistente, né, ao longo da vida útil da estrutura, quando ela tiver com todos os carregamentos atuantes, também passou tranquilamente. O esforço cortante ao longo da vida útil da estrutura, com todos os carregamentos, também passou tranquilamente. Então percebam que está com uma certa folga a nossa estrutura, né? Então poderia pensar em diminuir um pouco esse perfil, né? Trabalhar aqui, se a gente está utilizando um W360, voltar lá na tabela da Gerdau e pegar um W310, por exemplo, né? Tentar diminuir aí a altura desse perfil, tá? Mas lembrando que essas verificações faltou ainda com relação ao estado limite de serviço, tá? Que posteriormente eu devo fazer mais um vídeo para vocês, né? Para a gente verificar o que? A deformação dessa viga, se passou na flecha, por exemplo. Então, a questão de ter passado no momento fletor, de ter passado no esforço cortante, não é o único item, tá? O estado limite último, ele é importante, claro que é, mas também temos o estado limite de serviço. Então, talvez diminuir esse perfil para um perfil menor, ela já não passe no estado limite de serviço, que é com relação
as deformações, as flechas, então tem que fazer essa verificação também, beleza? Então eu peço que se você gostou dessa aula, você deixe aí um comentário, um joinha e nos apoie para estar trazendo mais vídeos como este.